assim, comunhão sempre foi algo muito importante para a minha vida, entre igreja, entre os irmãos, porque desde no início do meu ministério, lá em Salvador, Deus me colocou esse desejo no coração de trabalhar junto com outros irmãos de outras igrejas. Mesmo que, na época, às vezes as igrejas tinham mais dificuldade de estar junto, quando nós começamos isso há 20 anos atrás, eu tinha no coração de trabalhar com outras igrejas. Então, foi muito interessante isso, porque desde o início eu sempre quis trabalhar com outras igrejas. Como você disse, não é um assunto tão fácil assim, a gente vai falar um pouquinho sobre essa live, mas o desejo de escrever o livro foi quando eu já estava aqui em Portugal. Então, o desejo de a gente escrever esse livro saiu basicamente de uma dificuldade que eu tive de conversar com até um outro missionário sobre comunhão. Porque foi interessante que eu e o líder da nossa missão na época fomos conversar com um missionário, e quando eu comecei a falar sobre barreiras para a comunhão, eu vi que a pessoa se transformou em uma outra pessoa diferente. Imagine um homem que estava todo calmo, amoroso, assim, bem amável, se tornou quase uma fera diante de nós, porque eu falei um pouquinho sobre barreiras que impedem denominações, por exemplo, de trabalharem juntas, e ele ficou muito nervoso. Ele ficou tão nervoso que eu nunca vi aquilo na minha vida. E aquilo, o que é que causou em mim e no meu líder? Primeiro, o meu líder ficou chocado, né, na época, mas eu, ao chegar em casa, eu passei 3 dias realmente sem conseguir dormir, porque eu queria entender por que uma palavra podia mudar o temperamento de uma pessoa. E uma das coisas que eu descobri, depois fazendo pesquisa, é que, às vezes, a identidade da pessoa é a denominação. Então, quando você toca em assuntos denominacionais, a pessoa se transforma porque você está atacando, entre aspas, a identidade da pessoa. Eu não sabia nada dessas coisas. Então, nesses 3 dias que eu passei sem dormir, eu coloquei no meu coração, eu preciso estudar sobre isso, eu preciso escrever sobre isso. Foi aí que eu convidei o pastor Marcos Lucas, que trabalha comigo aqui em Portugal. Eu comentei com ele e ele abraçou o projeto. E convidei também o Steven Bell, lá da Croácia, que foi meu líder lá na Croácia, da ICM. E nós juntos escrevemos esse livro, cada um pedaço, mas tínhamos conversa. Por quê? Porque é um tema que, tanto para mim, como para o pastor Marcos, quanto para o Steven Bell, são essenciais para o corpo de Cristo. A experiência em escrever o livro foi algo, para mim, uma coisa nova, mas eu, logo de início, eu percebi a intenção, e eu já estava experimentando essa questão dessa identidade denominacional, porque eu e Emanuel pertencemos a denominações diferentes, não é? E para algumas pessoas, quando eu estava me preparando para vir para o campo missionário, algumas pessoas da minha denominação, elas deixaram de me apoiar porque era algo quase que inadmissível, né? Você de uma denominação se juntar com uma outra, um líder de uma outra denominação para trabalharem juntos. Isso não existe, é impossível, não é? Então, isso aguçou ainda mais em mim o desejo de alguma forma, cooperar para que essa ideia ela caísse por terra. A gente sabe que não vai cair por terra. Essa questão ela é muito delicada, ela mexe muito, como o Emanuel colocou, ela mexe com a identidade das pessoas. E isso daí é muito difícil. Mas foi uma experiência maravilhosa, tem sido uma experiência maravilhosa. Eu tenho recebido retorno de pessoas que já leram um livro de denominações diferentes,
que dizem para mim, não, realmente vocês foram colocar o dedo lá na ferida mesmo, porque é algo que mexe com as pessoas. Então, nós abraçamos esse projeto, que entendemos, né, tanto eu como o Emanuel, como o Stephen, entendemos que é algo que precisa ser, principalmente na questão de Europa, é algo que precisa ser tratado com muita urgência até. Porque nós sabemos da carência, né? Nós sabemos da carência de obreiros, da carência de pessoas para, vamos dizer, revitalizar igrejas aqui em Portugal, plantar igrejas aqui em Portugal, e você sozinho, você não consegue fazer, né? Então foi uma experiência muito boa mesmo.